Você já ouviu falar de sinal patognomônico? Imagina um paciente no pronto-socorro com dor torácica, mão no peito, diaforese e angústia. Se ele for um idoso, tabagista, com essa dor anginosa típica, pensamos em um número pequeno de possibilidades. E com um eletrocardiograma em mãos, percebemos uma supra de ST. A chance de estar sofrendo um infarto agudo do miocárdio é quase 100%, concorda? Mas e se estiver faltando algo? A dor ou o eletrocardiograma não é típico. Talvez o paciente não seja típico. Como proceder? Ficaríamos intrigados e buscaríamos mais dados. Talvez realizar outros exames, reinterpretar a história, acompanhar o paciente por algumas horas. Muitas dúvidas pairariam em nossas cabeças. Essa falta de certeza na prática clínica nos assombra e muitas vezes nos induz a erros diagnósticos e de conduta. Mas é também uma das maiores motivações na medicina: a curiosidade, a investigação. A vontade de solucionar o problema de alguém é encantador e nos dá o gostinho de ser um detetive. Porém, nesse mar de incertezas, temos alguma ilha segura que podemos atracar? Felizmente sim. A natureza nos presenteou com algumas doenças cujas manifestações são inequívocas. São os conhecidos, ou nem tanto, sinais patognomônicos. Seu significado é bem mais simples do que aparenta. Assim, sinal patognomônico é o sinal cuja presença é própria de uma única doença, permitindo diagnosticá-la sem dúvida. Dessa forma, esses sinais são muito úteis para o fechamento rápido do diagnóstico de certas doenças, as quais podem ser tratadas precocemente, evitando complicações perigosas. Outro fato interessante é que os sinais patognomônicos são raros e muito diferentes, e essa raridade nos motiva a encontrar a doença que o causa, e sua manifestação muitas vezes é a bala de prata no diagnóstico. Porém, cuidado! A ausência dos sinais patognomônicos não excluem a possibilidade da doença estar presente, pois eles podem aparecer ou não, até mesmo nessas doenças em que são exclusivos. Entendeu o que são sinais patognomônicos? Então, venha conferir alguns deles. O primeiro deles são as manchas de Bitot. Nada mais são que placas normalmente triangulares, esbranquiçadas, com aspecto ressecado, localizado na esclera ocular. O seu diagnóstico é a deficiência de vitamina A. Podemos encontrá-las com uma inspeção simples no olho do paciente. A deficiência em vitamina A está relacionada com comunidades pobres, as quais carecem de nutrição adequada. Além desse sintoma causado pela queratinização do epitélio da esclera, pode estar associado à cegueira noturna, à xerose conjuntival, que é o ressecamento da conjuntiva, a ceratomalácia, sendo o amolecimento da córnea, e o rebaixamento da imunidade, tornando o paciente suscetível a mortes por infecções. Outro sinal é o anel de Kayser-Fleischer. É definido como a pigmentação acastanhada da córnea periférica. Seu diagnóstico é a doença de Wilson. Essa doença é um distúrbio genético que afeta uma proteína de membrana transportadora de cobre, comprometendo a excreção biliar de cobre. Isso gera acúmulo desse metal no organismo, derivando diversas manifestações clínicas devido à sua toxicidade. O anel de Kayser-Fleischer forma-se por deposição de cobre na membrana de Descemet, a borda externa da córnea, sendo diagnosticada por um oftalmologista utilizando uma lâmpada de fenda. Um outro sinal bem diferente é o exame neurológico sensitivo cruzado, que é descrito como uma anestesia termodolorosa e discreta hipoestesia tátil ipsilateral na cabeça, mas contralateral no restante do corpo. O diagnóstico é a síndrome de Wallenberg, também conhecida como síndrome medular lateral. A maior causa dessa síndrome é um acidente vascular isquêmico, devido à oclusão da artéria cerebelar posterior inferior, proporcionando essa sintomatologia complexa.
No caso específico do sinal relatado, ocorreram danos no trato espinotalâmico lateral, que ao passar pela decusação das pirâmides, gera perda de sensibilidade térmica e dolorosa contralateral, e também no dano do trato espinhal do trigêmeo e do seu núcleo, que não passam transversamente no bulbo, causando a perda de sensibilidade térmica e dolorosa ipsilateral. Por fim, as manchas de Koplik são pontos branco-azulados circundados por eritema, na mucosa oral. O diagnóstico é o sarampo. Tais manchas ocorrem nos primeiros 2 dias de sintomas, ocorrendo antes do aparecimento do exantema característico da doença, podendo até mesmo se sobreporem brevemente. Possuem tal conformação por conta da dilatação de veias em torno das glândulas submucosas, gerando o eritema, e a parte esbranquiçada é gerada pela destruição das células do epitélio glandular. Além desses, convém mostrar sinais muito representativos, que, por não serem exclusivos de uma única doença, não podemos considerá-los patognomônicos. Contudo, continuam sendo muito úteis por restringir o diagnóstico a poucas etiologias consideradas mais raras. Sendo assim, vamos ver alguns deles. A claudicação de mandíbula é definida como uma dor mandibular à mastigação, por falta de suprimento sanguíneo adequado aos músculos mandibulares e linguais. Embora menos comuns, deve-se pensar de forma geral em patologias que reduzem o fluxo sanguíneo na artéria temporal, como arterite de células gigantes, amiloidose, aterosclerose nas carótidas, dissecção aguda de aorta, entre outras. Outro sinal muito representativo é a dactilite, também conhecido como dedos em salsicha, por conta da semelhança com o alimento. As formas de apresentação da dactilite podem variar entre as suas etiologias. Contudo, sua manifestação deve-se a tenossinovite, edema de tecido mole, sinovite articular, edema de medula óssea e erosão óssea. As possíveis doenças envolvidas são artrite psoriática, artrite reumatoide, artrite reativa, espondilite anquilosante, sarcoidose, tuberculose óssea, sífilis congênita e anemia falciforme. Finalmente, os olhos de Guaxinim indicam uma equimose na região periorbital. Assim, doenças que causam danos teciduais, obstrução de vasos ou sangramentos que induzem o represamento de sangue na região levam ao aparecimento do sinal. Algumas doenças mais comuns associadas são amiloidose, fratura de base de crânio, hemorragias subaracnoídeas e neoplasias. E aí, gostou dessa animação sobre sinais patognomônicos? Se você ficou curioso para conhecer mais sinais diferentes, estranhos e curiosos, confira nossa série de zebras do diagnóstico lá no YouTube. Nosso muito obrigado pela audiência e fique ligado em mais novidades no site Raciocínio Clínico.